Deixa eu abrir aqui, que às vezes fica fora de foco. Deixa eu ver se já foi pro foco. Foi pro foco. Ó, olá, terceira série. Vamos agora estudar os coeficientes de equação de uma reta, tá? Então, para estudar os coeficientes da equação de uma reta, você lembra que tem uma matriz, né, assim? E na matriz nós colocávamos aqui x, não é isso? Os valores de x, o valor da abscissa. Os valores de y, que seriam os valores da ordenada. E aqui uma outra coluna representada por 1. Não é assim? Pronto, eu tenho a ideia dessa matriz aí. Não é isso? Beleza. Só que para eu ter uma ideia de uma reta, eu preciso de 2 pontos, não é assim? 2 pontos não coincidentes, sendo eles colineares, né? Estão na mesma reta. Então eu preciso de 2 pontos distintos, não coincidentes. Então o que eu tenho aqui? Eu vou fazer o seguinte, para eu encontrar a equação dessa reta, eu vou encontrar o determinante dessa matriz, onde a primeira coluna eu tenho x, a segunda coluna, mais uma vez, eu vou ter os valores de y, e a terceira coluna eu tenho um valorzinho 1. E esse 1 aqui, gente, representa o quê? Representa para que a minha reta esteja no plano, tá certo? Então, feito isso, vamos lembrar o seguinte. Nesse caso aqui eu vou escrever x do ponto A, um ponto qualquer, x do ponto B, um ponto qualquer, não é assim? Só que esses 2 pontos aí não são coincidentes, né? Eu vou passar uma única reta nesses 2 pontos. E aqui eu tenho quem? Deixa eu ver, y do ponto A, tá? Y do ponto A, e bem aqui, y do ponto B. Ok, queridos? E nessa coluna eu terei apenas um, como eu falei agora há pouco, é a garantia para que essa reta esteja no mesmo plano, seja coplanada, assim esteja no mesmo plano. Então aqui, ó, eu vou repetir as 2 primeiras colunas. Então aqui eu escrevo x, não é assim? Escrevo x. Aqui eu vou escrever x do ponto A, x do ponto A. Aqui eu vou escrever x do ponto B, certo? Aqui eu escrevo mais a coluna, ó. Aqui eu escrevo y, bem aqui y do ponto A, assim, y do ponto A, bem aqui y do ponto B. Perfeito? Aí você diz, perfeito! Você agora vai procurar fazer o produto da diagonal principal, certo? O produto da diagonal principal, gente, seria essa diagonal aqui, ó. X que multiplica y de A que multiplica 1. Pronto, vou fazer esse produto aí. Quando eu faço, eu teria aqui o valor de x, né, que vai multiplicar quem? Y de A. Vou escrever aqui, que multiplica, o que está aqui do lado, y de A. Aí, vezes 1, continua esse valor, tá? Só que eu vou continuar somando aqui, ó. Vou somar. Somar com quem? Com essa diagonal paralela aqui, né? Essa diagonal paralela. Eu tenho essa, vou ter essa agora. Y que multiplica 1, y que multiplica 1, que multiplica x de b. Então aqui eu vou escrever esse verdinho aqui, que seria esse y. Y que multiplica quem? X de b. Só que vezes 1 continua sendo x de b. Tá aqui, vou deixar aqui, certo, queridos? Aí continua aí a escrever, ó. Vou fazer agora esse produto aqui, 1 que multiplica x de A, que multiplica y de B. Então aqui eu coloco mais, ó. E quando eu coloco esse mais, eu vou ter que x de A, que multiplica quem? Y de B. Vou escrever até aqui, certo? Y de B. Pronto, queridos. Feito isso agora, eu vou procurar minha diagonal secundária. Eu vou tracejar isso aqui com a cor roxinha. Pronto. Tracejar isso aqui. Quando eu faço isso, meu primeiro produto seria menos, né? Menos quem? X de B vezes Y de A vezes 1. Então aqui vou ter X de B vezes Y de A vezes 1. Então vou deixar X de B, Y de A. Aí continua aqui, ó, com menos. Menos quem? A paralela aqui, ó, y de b vezes 1 vezes x. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse x primeiro aqui, e aqui eu vou colocar y de b, certo? Coloco y de b, tá?
Continuando aqui, ó, mais uma vez falta essa paralela. Farei essa paralela aqui, ó, a diagonal secundária também. Vou colocar menos, ó, escrevo agora esse y verde, y, que vai multiplicar x de a, tá? Isso tudo aqui, você sabe que tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero, não é assim? Para que esses pontos sejam colineares, né? Aí eu vou fazer o seguinte, observe que aqui tem x e aqui também tem x, então seria um fator comum. Eu vou escrever aqui, colocando ele em evidência, escrevo, aliás, vou abrir um parêntese antes, tá? Abro esse parêntese, e aqui eu escrevo y de a, menos y de b. Veja só, estou pegando essa primeira parcela com essa daqui, ó, menos y de b, tá? Os dois você verifica que tem um valorzinho do x, por isso eu estou colocando em evidência, tá? Colocando aqui o parêntese. E aqui eu vou, ó, coloco o x, tá? Aí aqui teria mais, ó, próxima parcela, mais. Veja que eu coloquei de propósito esse y de verde. E aqui o y de verde também. Então, mais uma vez, vou abrir o parêntese. E quando eu abro o parêntese, eu vou deixar x de b, certo? X de b menos x de a. Ok? Menos x de a. Aí eu vou fechar agora esse parêntese. Quando eu fecho esse parêntese, vou colocar agora o y. Coloquei esse y, tá? Beleza até aí? Agora observe o que nós temos também, queridos. Ó, eu tenho x de a vezes y de b. Então aqui eu vou reescrever, ó, mais, vou colocar de preto, mais x de a, tá? X de a vezes aqui, ó, y de b, tá? E aqui eu coloco o menos, ó, tá aqui na expressãozinha, aparece o menos. Menos quem? X de b vezes y de a. X de b vezes o y de a, ok? Vezes o y de a. Isso tudo, ó, vai ter que ser igual a zero, tá? Aí você vai me dizer, caiu na sua prova, você sabe fazer isso tudo bonitinho. Você acabou de montar a sua equação geral, tá certo? É chamada equação geral da reta. Só que eu posso agora trabalhar com a equação reduzida. O que eu faço para encontrar a equação reduzida? Eu vou isolar o valor do meu y, assim? Se eu vou isolar o valor do meu y, eu vou deixar aqui, ó, abro parêntese, coloco x de b, certo? X de b menos x de a, é isso? Que multiplica o valor do y, vou botar até aqui o y, ok? E aqui eu coloco igual, ó. Quando eu coloco esse igual, esse valor aqui que estava somando vai para o segundo membro do quê? Subtraindo. Se vai subtraindo, observe que eu vou mudar o sinal, não vou? Vai ser de vou. Isso aqui era menos, fica mais. Isso aqui era mais, fica menos. É assim? Então eu posso escrever aqui, ó, y de b menos y de a, tá? Vou fechar esse parênteses. E aqui eu coloco o x, tá certo? E aqui eu coloco o x. Aí mais uma vez, ó, esse que era mais vem para cá menos. Esse que era menos vai para lá mais. Então aqui eu vou escrever mais, ó, mais quem? Vou colocar aqui um parêntese, tá? X de b vezes quem? Y de a. Daí eu coloco menos quem? Menos x de a vezes y de b, certo? Y de b. Vou fechar esse bendito desse parêntese aqui, tá certo, queridos? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que isolar o y.
Se eu vou isolar esse y, tá aqui, vou escrever bem aqui, tá? Vou tentar isolar o y aqui. Aqui eu vou deixar, ó, essa soma vai ser dividida por quem? X de B menos X de A, certo? Se vai ser dividido por isso, eu vou fazer um negócio chamado de frações parciais, ou seja, cada parcela dessa vai ser dividida por esse denominador. Como é que ficaria isso? Vou abrir um parêntese aqui, aqui eu coloco y de B menos y de A, fecho o parêntese, coloco x. Pronto, era essa parcela aí, x. Só que aqui eu vou colocar o denominador, tá? Esse denominador aqui seria a fração parcial. Você pode dizer, eu poderia colocar um só, poderia. Mas dessa vez eu vou colocar dois denominadores, tá? E aqui eu coloco x de B menos x de A, tá certo? Como denominador. E aqui eu ponho, ó, mais quem? Abro um parêntese aqui, tá? Vou até mudar essa cozinha. Abre esse parêntese aqui. Vai ser o nosso numerador. E seria x de B, que multiplica y de A, é assim? Que multiplica o y de A. Aí menos quem? X de A, menos x de A, que multiplica quem? Y de B, certo? Que multiplica o y de B. Vou fechar esse parêntese, tá certo? Lembra que eu falei sobre frações parciais? Então, aqui no denominador eu coloco quem? X de B menos x de A. Certo, queridos? Então, veja, o que é que você montou aqui? Você montou a sua equação reduzida, certo? E veja que existe um valor que está multiplicando quem? O x. E existe um valor que está independente. Ele não tem uma variável para ele. Então isso aqui seria o dependente, esse daqui seria o termo independente. Certo, queridos? Pronto, queridos, eu dei uma pausa para poder ver se dá o espaço, mas vai dar espaço, tá certo, queridos? Então veja, como eu tinha dito a vocês, esse y seria esse produto aqui, dessa fraçãozinha, né, com x, e seria esse termo independente aqui. Então, esse camarada aqui, eu posso escrever a função, essa reta y, da seguinte forma. Essa reta y vai ser igual aqui, ó, vai ser igual a um coeficientezinho, tá? Coeficiente, um número. Esse número eu vou chamar de m, tá certo? M, e esse m vai multiplicar o valorzinho do x, tá vendo? Vai ficar ali roxinho aqui, né? Vai multiplicar o valorzinho do x, somado com o valorzinho m, tá? Somado com o valorzinho que eu vou chamar de m. Deixa eu ver outra cor para ele. Já ter colocado azul, verde, vermelho, roxinho. Roxo também, pronto. São os coeficientes. Aqui n, tá certo? Então veja, esse m é chamado de coeficiente angular. É o que diz o que a reta está sendo inclinada, é o valor m, tá? Esse n é chamado coeficiente linear. É um valor constante. Então esse m aqui, ó, é chamado de quê? É o coeficiente angular, tá certo? Angular. E esse n é o chamado coeficiente linear. É o coeficiente linear. Nós não tínhamos estudado isso, nós só tínhamos estudado a formação da equação geral e reduzida a partir dos pontos. Então, o nome disso aqui é chamado de coeficiente angular. Seria a variação angular da reta. Esse n é chamado de coeficiente linear. E deixar a reta uma linha só, tá certo? Então vejamos o seguinte, esse m, o n eu não vou nem trabalhar a equação para ele. Mas se você observar o mzinho, ó, o m é o que está multiplicando o x. Esse m aqui, que é o coeficiente linear, ou melhor, angular, perdão, esse mzinho, se você observar aqui, seria y de b menos y de a, vou colocar de vermelho, ó, y de b menos y de a,
Veja que ele é sobre. Ó. Sobre quem? X de B sobre X de B menos X de A. Olha só, aí você vai lembrar do que você já estudou na parte de física, por exemplo. Ó. Começou no ponto A, terminou no ponto B, é uma variação. Então esse M, ó, nada mais é do que a variação do Y sobre, ó, a variação de quem? Do X, tá certo, queridos? Então esse M, que é o chamado coeficiente angular, vai ser a variação de quem? A variação do Y sobre a variação do X, tá? Pronto, então isso aqui foi a parte teórica, para sabermos de onde vem essa relação. E o N, como eu disse, é o coeficiente linear, tá? Então você pode escrever a equação da reta nessa forma aqui, ó. Y igual a M que multiplica x mais M, onde M é o coeficiente angular, o N é o coeficiente linear. E esse M vai ser a variação do Y sobre a variação do X. A partir de quem? A partir da sua equação da reta, certo, queridos? Pronto, tá aqui, vocês copiam no caderno de vocês, e o próximo vídeo nós vamos tratar os exercícios, tá? Com esse conceito. Ok, queridos?